Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o momento em que você está vendo esse vídeo, o que realmente importa é que você está vendo esse vídeo. E é muito bom estar de volta aqui no canal. Fiquei um tempinho afastado aí por conta de uns probleminhas médicos, mas agora já estou me recuperando, já está tudo certinho. Tive uma crise de sinusite um pouquinho chata, mas estamos aí podendo voltar a gravar os conteúdos. E esse tempo que eu fiquei fora, o Santos entrou em ebulição, né? O Santos, meu Deus do céu. E, e não foi nem a ebulição que o Paulo Turra falou na entrevista coletiva que ele quer que o vestiário entre, né? Foi que uma série de acontecimentos foram se sucedendo ali. Interdita a Vila, Caio Dair Helman chega Paulo Turra, aí o Natan e o Lucas Pires são flagrados na balada 5 da matina, com treino às 9, balada em São Paulo, treino na Baixada Santista. Daí o Ângelo tá nesse processo de negociação com o Chelsea. Paralelo a isso, ainda tem um jogo que não vale praticamente nada na Copa Sul-Americana, né? A Copa Sul-Americana paga ali US$ 100 mil por vitória. Mas tirando isso, o Santos não tem mais chance nenhuma na competição. Vai ser importante só pro Paulo Turra ver o elenco, visualizar os garotos, enfim. Eu vou dar uma pincelada nos principais assuntos, né, desse período que não gravei vídeos para o canal. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever, compartilhar com os amigos se estiver gostando, deixar seu comentário, deixar seu like, tá? Porque os dias no Santos foram agitados e eu vou fazer um passadão aí por tudo, deixando, é claro, a minha opinião, como eu sempre dou. Vila Belmiro fechada, interditada por 30 dias lá do STJD, pelo STJD, por conta dos acontecimentos no Clássico, na derrota por 2-0 para o Corinthians, que também culminou na queda de Odair Helman. É difícil a gente culpar somente o torcedor nessa situação. A gente não pode culpar o torcedor do Santos apenas por isso. São 3 anos em que o torcedor do Santos está sendo machucado, está sendo. Está ficando atordoado, está sendo maltratado e até certo ponto humilhado dentro de campo. Porque o futebol do Santos não existe em 3 anos. E a torcida por muito tempo abraçou o time, apoiou nos momentos muito difíceis, apoiou quando o time estava numa situação muito ruim e praticamente não está tendo resposta, né? Então, a resposta acabou sendo daquela maneira truculenta e violenta, que também não está certo. A gente vai questionar também como que os torcedores entraram com os sinalizadores, cobrar a PM, cobrar a Polícia Militar, o responsável pela fiscalização, de que como torcedores entram com bombas. Repito aqui, não teve nada a ver com o Corinthians, não teve nada a ver com o Cássio. E Vila Belmiro ali interditada por 30 dias, um mês praticamente sem a Vila, vai perder alguns 3 ou 4 jogos. Os advogados do clube bateram palma para a decisão, então não tem muito que a gente ficar falando aqui. O Odair Helman cai com a derrota para o Corinthians, a cena emblemática dele fugindo, né, da Vila Belmiro por conta dos protestos e deixando o elenco no meio do gramado ali, o João Paulo também sentado no banco de reservas. O Odair Helman fez hora extra no Santos, ele deveria ter sido demitido lá na tragédia de Itu, quando o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista contra o Ituano, perdeu por 3-0. Ali o Odair Helman tinha que ter caído. Depois o Rueda ainda teve outras oportunidades em que poderia ter demitido o Odair Helman, não o fez, e isso causou um dano grande. Esses protestos mesmo culminam com uma sequência negativa de 10 jogos sem vencer. 10 não, né? 9 por conta daquele jogo e agora 10 por conta da derrota para o Flamengo. E assim, o que o Odair Helman vai deixar no Santos? Não vai deixar nada. Deixa um rastro de terra arrasada completa, um time sem ideias, um time mentalmente muito mal. Ele destruiu os principais garotos do elenco. Marcos Leonardo, isoladaço, isoladaço ali na frente. Por isso que muita gente trata ele como bagre hoje em dia, porque pode estar o Haaland ali que não iria render naquele esquema do Odair. Ângelo também, Soteldo, o próprio Dodi vinha jogando mal com ele também nesse final. E assim, é o que eu tenho para dizer do Odair Helman. Fez hora extra e não deixa nada de bom. Não deixa nada. Para mim tá entre os piores técnicos que eu já vi dirigir o Santos. Chega o Paulo Turra, não tanto com a mesma oratória que o Odair Helman tinha, né? O Paulo Turra, ele não tem aquele dom das palavras, tudo, mas ele parece que vai fazer o arroz com feijão. O arroz com feijão esperamos que seja bem feito e que consiga, pelo menos, retomar o brilho do Santos, retomar um pouco da vibração. É um time que não grita, é um time que não vibra, é um time que sequer reclama direito.
Então, assim, o Paulo Turra vai ter uma longa estrada pela frente. A gente deseja muito sucesso a ele. Ele vai ter esse jogo agora contra o Blooming para observar alguns jogadores. Já falou também que quer alguns nomes. O Santos precisa de reforços. Mas eu acho que muito do caminho que o Santos tem que seguir nessa sequência de temporada para ter um Campeonato Brasileiro tranquilo, que é a única competição que resta, é apostar na base e trazer reforços calejados. O Santos, ao longo dessas 3 temporadas, ele apostou muito em quantidade e não em qualidade. São mais de 35 reforços. E você conta nos dedos de uma mão, talvez de duas, quantos que realmente foram reforços. Né? O Santos hoje briga para não cair no Brasileirão, por mais que o presidente Rueda, que o auxiliar Claudio Miro tenha falado que não, que o Santos está pensando em Libertadores. A gente tem que ser realista. Hoje a luta do Santos é contra o rebaixamento e nada além disso no momento. Se o Turra ajeitar o time, montar um time mais organizado, pode ser que as coisas mudem. Mas por enquanto ele vai ter muito trabalho, vai precisar ali ter o equilíbrio que ele falou muito na coletiva, né, entre ataque e defesa. Eu particularmente eu não prego a necessidade de um DNA ofensivo. Eu gosto muito desse discurso de equilíbrio porque eu acho que assim DNA ofensivo você não necessariamente precisa atacar feito um doido e não se defender bem. Você pode ter um time muito vertical, é um time que se defende bem e sai rápido, sai no contra-ataque, sai em transição. É, isso era uma coisa que a gente cobrava muito do Dair, porque ele só se defendia mal, não tinha ataque, o Santos pegava a bola e não sabia o que fazer. Se o time se defende bem, quando tem a bola, sabe o que fazer, por mim, eu não vejo problema nenhum em ter um time com uma solidez defensiva maior. Pelo contrário, eu acho até bom. E aí a gente vai pular para o caso de Natan e Lucas Pires na balada. É, o jogador, ele é livre para fazer o que ele quiser no momento de folga dele. Isso daí é não só o jogador, o trabalhador como um todo. Ele é livre para fazer o que ele quiser na folga dele. Só que o jogador, ele precisa entender que o corpo humano dele é um instrumento de trabalho. Não é que nem o cara que trabalha no escritório, é o cara que trabalha numa mesa, trabalha de home office, que ele pode ficar sentado quando tiver de ressaca trabalhando. Que mesmo assim você não rende. Você sabe que você não rende quando você vai varado trabalhar. Se você sai da noitada e vai trabalhar, você não vai render a mesma coisa do que se você tiver saído de casa depois de uma noite bem dormida. Você não vai render se você dormir mal. E dormir mal, que eu digo, é assim, tive insônia durante a noite. Seu rendimento já é abaixo do esperado. Você imagina para um atleta profissional. Quais são os efeitos que uma noitada, que uma bebedeira, a gente não sabe se eles beberam, não temos essa informação, mas vamos falar só que eles foram para a festa e não beberam. Eles só ficaram lá até 5 horas da manhã, 5, 5 e pouco. Treino às 9. Sair de São Paulo, descer a serra, chegar na Baixada, chegar em casa, tomar um banho, de repente tomar um café da manhã ali. E aí, que horas já são? O jogador vai dormir que horas para estar 9 horas no CTR Pelé? Que horas que vai dormir? E não adianta a boa parte da mídia falar, tentar defender os jogadores, porque para mim assim é indefensável. Se tem uma coisa que eu não abro mão é de profissionalismo. O jogador tem que ter comprometimento. O jogador já é bem grandinho para saber de quais são suas responsabilidades, quais são os bônus e os ônus do seu trabalho. Toda profissão tem bônus e ônus. Jogadores ganham salários milionários. Tem os ônus também. E eles têm que ser responsabilizados e cobrados quando tomam atitudes do tipo. Não dá para dois jogadores do Santos que não estão entregando dentro de campo irem para a balada e saírem mais de 5 horas da manhã no dia que tem treino no dia seguinte, com uma sequência de 10 jogos sem vencer na bagagem. Tem que ter um bom senso. Você tem que entender o momento do time. Agora, se você não está ligando pro clube, se você não sabe o tamanho e o peso da camisa que você está vestindo, você faz uma atitude dessa. Você faz uma atitude dessa e o Santos está na dele. O Santos está na dele de multar, de afastar e de querer negociar. Porque vai causar talvez um problema jurídico de processos trabalhistas? Talvez, pode causar. Alguns advogados defendem que o Santos não tem sustentação jurídica para um afastamento, para uma multa. Outros já vêm de outra maneira. Mas enfim, o Santos correu o risco para dar um chacoalhão no elenco. Espero que tenha funcionado.
E espero, sinceramente, que principalmente o senhor Natan não vista mais a camisa do Santos. Porque o Natan é uma enorme decepção. Chegou com muitas boas referências da base do Vasco, um jogador extremamente técnico, mas que não tem comprometimento nenhum com a sua carreira. Ele não gosta de ser jogador de futebol, ele gosta da farra, ele gosta da festa, ele gosta de postar foto em rede social, isso ele adora, mas jogar futebol ele não gosta. Se não for uma pelada com os amigos ou um desafio de freestyle, para mim não dá. E agora o Santos vai precisar ir no mercado, naturalmente, para contratar pelo menos um lateral esquerdo. E aí a gente chega também no último assunto desses dias agitados, que é a negociação do Chelsea pelo Ângelo. Tudo muito bem encaminhado para o Ângelo ser vendido por 15 milhões de euros para o Chelsea. O Santos detém 70%. Talvez fique ali com mais 15%, conforme o Musset deu. O pessoal do Globoesporte.com também. O pessoal do Bruno Lima, do Super Esportes, também falou sobre isso. Eu, particularmente, vejo a negociação com muito bons olhos. Vai ajudar muito o Santos em um momento financeiro complicado que o time vive, né? O presidente está cansado de falar para todo mundo que o Santos passa por dificuldades financeiras. E um valor desse vai servir para dar um alívio. Consegue pegar um valor bom pelo Ângelo. O Ângelo é muito bom jogador e é muito promissor. Parece que não, mas o Ângelo só tem 18 anos. O Cuca lá atrás ele queimou muitas etapas e ele prejudicou demais a carreira do garoto, subindo ele com 15. Por quê? Pela pura vaidade de poder falar eu lancei mais um menino da vila? Enfim, o Santos recebeu essa proposta do Chelsea, está tudo muito bem encaminhado. Desejo muita sorte ao Ângelo, desejo mesmo, quero ver o menino da vila brilhando lá. E espero que esse dinheiro que entre seja bem investido, seja para despesas comuns aí, pagamento de salário. Se vai trazer reforços, eu espero que sim, porque o Santos precisa. O Santos precisa de reforços calejados. O Santos precisa de reforços que venham para jogar. Não adianta contratar em quantidade, se não trouxer qualidade, tá? Então desejo muita sorte aí ao Ângelo. Tenho certeza que ele vai evoluir muito na Europa, vai evoluir muito na mão de técnicos certos, na mão de profissionais da bola. Porque o Odair fez o futebol do Ângelo regredir, tá? Vamos ser bem sinceros aqui que o Ângelo, desde que ele subiu, ele só pegou treinadores muito questionáveis, que não souberam potencializar o talento que esse garoto tinha. Então, do fundo do meu coração, eu espero muito que o Ângelo tenha muita sorte na Europa, que ele tenha muito sucesso, que ele possa evoluir como jogador, como profissional, enfim. E aqui eu encerro esse vídeo dando uma pincelada nesses principais assuntos do Santos. Uma semana muito cheia, uma semana muito conturbada, né, no Santos. Esperamos que o mar esteja para peixe no futuro próximo aí. Tem o Blooming, que não vale nada, mas é bom para dar uma recuperada na confiança, observar jogadores. Depois tem o Cuiabá, e sim, um jogo muito importante na luta contra o rebaixamento do Brasileirão. E eu reforço o pedido para você se inscrever no canal, deixar o like, deixar o comentário sobre a atual fase do Santos. E é claro, me seguir nas redes sociais. Eu tô no Twitter como @longo_lf e eu também tô gravando umas besteirinhas de vez em quando lá no TikTok. Só que é o contrário do Twitter, é lf_longo, tá? Eu vou deixar os dois perfis aqui na descrição e eu agradeço muito pelo seu apoio e por ter assistido o vídeo. Grande abraço!